qual seria a sua opinião se houvesse a proposta para você de uma grande manifestação pró-Bolsonaro, como a que aconteceu na Avenida Paulista, como a que aconteceu em Copacabana, mas dessa vez em Brasília? Antes de que eu leia a matéria dizendo para vocês o que o Bolsonaro já falou sobre isso, qual que é o seu ponto de vista? Tem que acontecer uma manifestação em Brasília ou não? Coloca no comentário para mim saber, beleza? Vamos lá. Aconteceu a proposta para o Bolsonaro. Aliados do Bolsonaro propõem uma convocação de um ato, de uma manifestação grande em Brasília. Lá em Brasília tem um setor chamado de Eixão. E lá nesse Eixão, alguns aliados falaram que era um bom lugar para se manifestar, que não está tão perto da Praça dos Três Poderes para argumentar qualquer crítica e que é de muito fácil acesso. Ali, para quem não conhece Brasília, é o seguinte: tem a região do entorno de Brasília, que tem milhões de habitantes, e tem a região também do entorno de Goiás, Lusiânia e outras cidades ali do entorno de Goiás. Então, dá para mobilizar milhares de pessoas em Brasília. E aí a ideia era fazer essa mobilização no Eixão, tá? Que ficava longe da Praça dos Três Poderes. Bolsonaro deu resposta na hora. Aliados de Jair Bolsonaro sugeriram ao ex-presidente que promova em Brasília uma manifestação nos mesmos moldes das que ele realizou recentemente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma das sugestões levadas a Bolsonaro é para que o ato na capital federal seja realizado no chamado Eixão, via expressa que corta o plano piloto longe da esplanada dos ministérios. E o que o ex-presidente achou da proposta? Segundo aliados, Bolsonaro foi taxativo ao rechaçar a ideia. Ele diz que por hora não há a menor chance de convocar uma manifestação em Brasília. O temor é de que um eventual ato na cidade rememore o 8 de janeiro em meio às investigações que apuram suposta tentativa de golpe de Bolsonaro para permanecer no poder após a eleição de Lula. Pois é, eu concordo em número, gênero e grau com o Bolsonaro. Eu acho que manifestação em Brasília, no momento atual, não seria algo positivo. Tá? Não vejo como positivo. Vejo que até podem tentar criar um tumulto, criar um caos, se isso acontecer em Brasília. Mas e você? O que você acha? Bolsonaro tinha que ligar o fone e ir para essa manifestação em Brasília ou não? O que é o seu ponto de vista? Vamos lá. Para você que acreditou na historinha da carochinha, o Ciro Nogueira mostrou que não era muito verdade, não. Lula prometeu cerveja e picanha. Entregou? Imposto. Mas tem gente que gosta, né? É o imposto do amor. Pois é. O senador Ciro Nogueira usou suas redes sociais nessa quarta-feira para criticar o desempenho econômico do governo Lula. Em sua conta na rede social X, o líder da oposição no Senado compartilhou uma notícia por título: Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro. Ele inseriu uma legenda observando que Lula prometeu cerveja e picanha, entregou imposto, imposto e mais imposto. O parlamentar iniciou seu texto, ironicamente, com o bordão de Lula. Pois é, concordo com o Ciro Nogueira. Para quem acreditava que a picanha e a cervejinha ia chegar, não vai chegar. Para começo de conversa, nem na reforma tributária, que previu aí uma hipótese de uma cesta básica com isenção de impostos, a carne ficou de fora. Matéria do R7. Governo quer arroz, feijão, sem impostos e alimentos de luxo, como foie, gras e taxados. Vamos lá, vamos entender isso aqui. A proposta de regulamentação da reforma tributária sugerida pelo governo considera 15 itens que compõem a cesta básica brasileira. Terão imposto zero. É o arroz, o feijão, o café, o óleo, o pão. Outros alimentos, no entanto, como a carne, tá? Ficam de fora do grupo da cesta básica e terão que pagar altos impostos.
apesar de não serem item da cesta básica atualmente, certos alimentos considerados de luxo são isentos do imposto federal, como salmão, foi, gras, macadâmia, queijo, provolone, cogumelos e trufas. Com a reforma tributária proposta, esses alimentos passarão a ser tributados com a alíquota completa do imposto sobre consumo. Esse tipo de alimento, que é salmão, macadâmia, já são alimentos que são de difícil acesso para o cidadão que não tem uma renda tão alta assim. Vou ser sincero. Comer salmão é um evento ali num final de ano, é um evento ali talvez no final do mês para quem está numa classe média aí, porque o negócio é caro. Mas o que eu percebo? Na sanha de pagar os lençóis de seda da Janja, vai ficar mais caro ainda. Vai afastar o cidadão da possibilidade de, ainda que com esforço, conseguir ter acesso a esses produtos de luxo. E aí, vamos lá, por que esses produtos são caros? É por causa do capitalismo malvadão. Não, são caros porque alguns produtos são de difícil conservação, de difícil pescado, de difícil transporte. Então, esses produtos tendem a ser mais caros. São produtos que são de difícil elaboração. Então, a tendência, até pela lei da oferta e da demanda, é que esses produtos sejam mais caros. Ponto. O problema é que você sobretaxando esses produtos vai deixar mais caro ainda. E aí, no final das contas, mostra que o cidadão brasileiro vai ser mais ou menos igual ao cubano. Vai ter condições de comprar um cadiquinho de arroz, um pouquinho de pão, um pouquinho de óleo, para passar apertada a cesta básica. O resto de produto, coisa de luxo, só os socialistas que são amigos do governo e que receberam aí aumento, inclusive a turma do judiciário que vai receber um mega aumento, que já recebe mais de 40 mil por mês, esses vão poder comer salmão, macadâmia e outras coisas, né? E as menininhas? As menininhas que compravam as brusinhas da Shein. Lembra disso? Devem estar chateadas com o papai Lula. Por quê? Porque as compras em sites fora do país vão ser taxadas pelo novo imposto da reforma tributária. E só para constar, tá? Só para deixar uma aspas bem grande aqui. Um dos maiores impostos do mundo. Pois é, as menininhas da brusinha da Shein não vai comprar mais brusinha da Shein. As compras de produtos e serviços realizadas por meio de plataformas digitais vão passar a ser tributadas pelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, com entrada em vigor da reforma tributária a partir de 2026. Vou te falar que de imposto de valor agregado não combina muito IVA, imposto de valor agregado, porque quando você agrega é para valorizar, né? O imposto, ele agrega é para atrapalhar, né? O imposto vai atrapalhar. IVA, imposto que vai atrapalhar, tá? Esse aí é a minha concepção de IVA. E você, o que você acha sobre o termo IVA? Essa cobrança deve valer para as plataformas online, inclusive aquelas com sede no exterior, como a Shein, Shopee e AliExpress. Os tributos alcançarão compra de todos os valores, inclusive aquelas de até R$50 feitas por pessoas físicas. Pois é, a UOL, passadora de pano, né, passapanista, tá mostrando agora que a Janja mentiu. A Janja mentiu. Ela fez um post gigantesco dizendo que a taxação não era para o contribuinte, que não ia ter taxação da Shein para as meninas aí que compram as brusinhas. E agora, a hora que está regulamentando a reforma tributária do papai Lula, veio a verdade. E a verdade vos libertará. Vai taxar a Shein sim. Aí a minha pergunta é, vai ser incluída no inquérito das fake news porque mentiu descaradamente para a população brasileira, dizendo que não ia ter taxação da Shein. Mas sim, as mocinhas vão pagar caro nas brusinhas da Shein aí. O Bruno Perini também falou, vamos lá, prepare-se para pagar um dos maiores impostos sobre o consumo do
mundo. Mas o brasileiro tem dinheiro sobrando, é lógico que ele vai conseguir pagar muito imposto. Pelo menos essa é a estimativa do Ministério do Imposto para da Fazenda para o novo IVA, que é um imposto do vai atrapalhar, tá? Divulgado no projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. E aí ele citou a matéria do Dinheirama: Brasil poderá ter o maior imposto IVA do mundo. O projeto de regulamentação da reforma tributária foi entregue pelo ministro Haddad nessa quarta-feira, dia 24, ao Congresso, para te enfiar o maior imposto do mundo. E aí o Bruno Perini escreve aqui: o Ministério da Fazenda estima que o novo imposto dual sobre valor agregado, ou imposto do vai atrapalhar, terá uma alíquota entre 25,7% e 27,3%, a depender do texto final aprovado pelo Congresso. Quanto mais exceções, benefícios, isenções e alíquotas diferenciadas para setores específicos e grupos de interesse forem criados, maior ficará a alíquota final. A título de comparação, apenas um país no mundo tem um IVA, um IVA, deste patamar: a Hungria, com 27%. A média dos países da OCDE está em 19%. Na União Europeia, e olha que lá o povo tem grana, tá? Na União Europeia o povo ganha em euro, tem grana. Lá vale o salário, tem 19%. Japão, a galera do Ien lá tá recebendo muito mais do que a gente também, 21% que eles pagam de imposto. Estados Unidos, 10%. Então é por isso que as coisas dos Estados Unidos são mais baratas, 10%. Paraguai também é 10%, tá? Onde cada estado possui legislação própria. A média é de 7,4%. É natural, portanto, que esse valor de 26,5% assuste, mas não deveria ser nenhuma novidade para nós, que já pagamos impostos elevadíssimos sobre o consumo. E muito menos para nós, que temos como presidente um cara que ama imposto. Afinal, quem paga somos nós e não ele. E aí, o Lula tem que fazer o que é certo: cortar despesas. Você concorda comigo? Tem que cortar. E o Lula está fazendo isso, só que no lugar errado. O Lula não está cortando despesa nas compras dos lençóis egípcios, ou dos passeios que ele faz, ou do aumento de salário de juízes, ou, sei lá, tudo de errado que você possa imaginar que vai para o lado errado. Ele continua gastando e quer gastar mais. Agora, saúde, educação, segurança, esse tipo de coisa, tem que cortar gasto. Matéria do Terra Brasil: governo Lula corta verbas até das comunidades terapêuticas para dependentes químicos. Ou seja, eles estão cortando gastos naquilo que a população precisa. E aí eu lembro que no começo da gestão Lula, a galera da oposição falava que o Lula veio para se vingar do povo brasileiro. Tem gente que já está começando a acreditar nisso agora, né? Que era para se vingar mesmo, porque o povo está tendo menos saúde, menos educação. Estão até cobrando jornalistas aí para se manifestar sobre os cortes da educação. Gente, você está vendo nesse governo coisas assim assustadoras, como por exemplo, servidores do Detran em certos estados apanhando o Estado. Corte total na educação, em todas as áreas. O setor de segurança pública, então, meu amigo, tá indo pro buraco. Mas a turma precisa aumentar, é o deles, né? O Arthur Lira, por exemplo, falou que vai aumentar, ou já aumentou em 60% o valor de diárias pagas para deputados em viagens dentro do Brasil. Ora, pois, para eles viajarem tem que ter grana. E 60%, tipo assim, se eles tinham 10 mil por mês para viajar, agora tem 16. É muita grana, né? Arthur Lira, presidente da Câmara, promoveu um aumento de 60% no valor das diárias pagas aos deputados durante viagens dentro do Brasil. O ato, datado de 17 de abril, foi oficializado na edição de quinta-feira do Diário da Câmara dos Deputados. Então, isso aí mostra que com tanta coisa importante para a população, no final das contas, quem vai se beneficiar é quem está no poder e não quem paga os impostos. Deu para ter noção aí do tamanho do buraco que a gente enfiou? Vai piorar, vai piorar. Vamos lá. Bora lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria coragem de andar na rua? Não, eu tô sendo sincero. De andar na rua, ou melhor,
ir para um debate público com uma camiseta estampada impeachment de Moraes, impeachment de Alexandre de Moraes? Você teria essa coragem? Pois é, tem mulher que é muito mais macho do que muito homem. É a Maria Helena, que é candidata a prefeita de São Paulo, peitou uma dessa, viu? Maria Helena usa camiseta pedindo impeachment de Moraes. Matéria é do Pleno News. A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Maria Helena, que é do Partido Novo, usou nessa quarta-feira uma camiseta pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes já. Ela diz, em publicação no Instagram, que o ministro do Supremo Tribunal Federal é suspeito de abuso de poder e censura. Problemas urgentes e atuais no Brasil. Pois é, tem muita coragem de usar uma camiseta dessa, né? E aí, a grande questão é, tem algumas pessoas que às vezes até criticam. Olha isso aqui, por exemplo. Algum camarada da Left escreveu aqui, né? A Mariana Mota. Uma camarada, né? Se não houvesse liberdade de expressão no Brasil, você acha que você estaria falando dessas asneiras aí, tá? Então, assim, segundo ela, eu posso falar minhas asneiras aqui e isso é liberdade de expressão. Então, tem liberdade de expressão no Brasil. Então, o simples fato de eu ter medo do que eu posso falar, e olha que eu sempre vou me basear no que é de direito, no que é fundamentado em matérias, né? Eu sempre fundamento os meus conteúdos aqui. Eu digo para você, não tem liberdade de expressão a partir do momento que quando eu falo eu tenho medo do que eu posso falar, tá? Mas o meu medo aqui não é de ser processado por injúria, calúnia, difamação, porque dificilmente eu seria processado. Eu nunca fui processado por isso, né? Pelo menos não que eu saiba, porque, sinceramente, eu não ofendo ninguém. Agora, o simples fato de ler matérias que são publicadas me fazem ter medo. E isso não é liberdade, tá? Isso não é liberdade, tá bom? Vamos lá. Olha só, quem lembra do Janones? Eu concordo em número, gênero e grau com o que o Janones falou essa semana. E aí talvez você pode até falar, mas concordar com o Janones? Aí você vai ver a matéria e vai me dizer se você concorda com o Janones ou não. Janones aos aliados de Lula. Que sejamos surrados na eleição deste ano. Amém, Janones? Que vocês sejam surrados nas eleições deste ano. Concordo com você. O deputado mineiro criticou os políticos de esquerda, que acreditam que o bolsonarismo morreu, e disse que são analfabetos digitais, ultrapassados e prepotentes. Janones, você falando que os petistas são prepotentes? Demorou, mas percebeu, né? Vamos lá. O deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, disparou críticas aos políticos ideologicamente de esquerda em redes sociais nesta quinta-feira. Janones afirmou que o campo da esquerda é cheio de analfabetos digitais, ultrapassados e prepotentes. Briguem! É isso aí. Considerando um dos principais combatentes ao bolsonarismo nas redes sociais durante as eleições de 2022 e também no exército de seu mandato, no exercício de seu mandato, Janones critica a prepotência da esquerda de achar que o bolsonarismo morreu. O parlamentar afirmou que torce para que o campo progressista, ou seja, a esquerda, seja surrado nas eleições deste ano. Também torço, Janones, torcemos juntos aqui, tá? A justificativa dele é de que a esquerda tem estado em uma zona de conforto, enquanto a direita é mais organizada. Na opinião do parlamentar, a derrota nas eleições municipais, que eu também acho que vai acontecer, vai mostrar que a esquerda precisa se mobilizar para impedir o retorno do bolsonarismo à presidência da República em 2026. Minha opinião, se é que tem algum valor, é um caminho sem volta. Esqueçam, a esquerda já era. Entenda, a esquerda não consegue dialogar com o público. Conseguiram, durante um auê da imprensa, criar ali factoides contra o Bolsonaro e sim, derrubaram o Bolsonaro enquanto ele estava no poder, com factoides da mídia atacando o Bolsonaro o tempo inteiro, coisa que não acontece com o Lula. Tá? Lula faz muito pior do que o Bolsonaro,
mas a mídia segura, passa pano. Acontece que quem tá na presidência tem teto de vidro, tá? E hoje nós temos um cara chamado Tarcísio de Freitas que já está se formando uma coalizão ali, uma aliança para vir em 2026. Vocês não vão ter argumentos para deixar o Tarcísio inelegível. Ah, mas não vai ter mesmo. Até porque o paulista está satisfeito com o Tarcísio. E aí você colocar Tarcísio contra Lula, nessa imprensa não vai dar conta não, viu? Então, se preparem, eu tô otimista. 2026, eu acredito que a esquerda não ganha nem para síndico de prédio, tá? Pelo menos é a minha visão. E você? O que você pensa? Acha que a esquerda ganha ou acha que a esquerda não ganha? Não vai ter, não, tá? Saiba de uma coisa. Em 2026, o mundo, principalmente Estados Unidos e outros países, principalmente se tiver com o Trump lá, vai estar de olho no que vai acontecer aqui no Brasil. Então, as eleições de 2026 vão ter Tarcísio de Freitas, é bem provável, contra alguém que o Lula vai indicar, porque o Lula não vai dar conta nem de concorrer. E aí, meu amigo, o bicho vai pegar, tá? Aguarde, espere que você verá, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Abraço.